Fala aí, galera da comunidade da PI Ágil, tudo bem, pessoal? Aqui é o Jonas Saleng falando, e hoje eu vou trazer uma videoaula muito importante, um assunto mega importante, pessoal, para um bom agilista, né? Tem que dominar esse tipo de ferramenta, porque senão fica muito difícil, inclusive, conseguir a integração do time, conseguir se comunicar com o time de maneira adequada, ajudar o time a resolver conflitos, tá? Então, assim, feedback, pessoal, feedback é uma coisa mega importante, tá? De onde é que a gente parte, né, do assunto de feedback? Vamos trazer aqui um pouquinho, eu organizei um board para vocês, tá? Para facilitar um pouco a dinâmica aqui. E qual é a ideia dessa videoaula? Eu vou ajudar vocês a entender um pouquinho do conceito de feedback, quais são as principais ferramentas hoje que a gente pode utilizar para isso, tá? As que são, de certa maneira, aí, as que têm maior eficiência aí no feedback, tá? Comunicação violenta é uma que vocês já estão vendo aí, mas tem algumas outras. E assim, como é que a gente pode estruturar um feedback? Como é que vocês podem, daqui a pouco, fazer um ensaio, escrever, né? Entender como eu posso estar passando um feedback para alguém ou também ajudando uma pessoa a passar um feedback para outra de maneira correta. Tá? Então a gente começa aqui, pessoal. A ideia é que seja uma videoaula rápida, porém um assunto muito importante, tá? Nunca menosprezem feedback. Então o que a gente traz aqui, ó? Para quem sabe, né, indivíduos e suas interações mais que processos e ferramentas. Isso aqui é o primeiro valor do nosso manifesto ágil. E ele tem total a ver, né, com pessoas, com a questão pessoas, interação entre as pessoas. Então se a gente der uma olhada nisso, pessoal, interpretar um pouquinho esse primeiro valor do manifesto ágil, a gente entende, né, que a questão de comunicação, entendimento, conflito entre as pessoas e a sincronia são coisas que vão acontecer diariamente, né, entre um time. Então, encare isso daqui talvez como um ciclo, tá? As pessoas vão começar a se comunicar, elas vão desenvolvendo entendimento, né, de uma com as outras, vão gerar conflitos, tá? Por quê? Porque isso é certo, pessoal, conflito sempre vai existir e conflito é uma coisa saudável se bem direcionado, tá? O conflito ele não pode virar daqui a pouco um peso, uma âncora para o time, né? E o conflito também ele não pode daqui a pouco começar a tornar um movimento tóxico, tá? Um cenário tóxico dentro desse time. E tem pessoas que, infelizmente, às vezes têm essa postura e acabam, né, intoxicando o time, gerando um ambiente pesado, né, sempre gerando conflito por gerar, às vezes. Mas, assim, isso é um dos aprendizados que a gente já tem que ter. Se uma pessoa ela gera muito conflito, a gente tem que procurar entender o porquê que ela gera conflito, né? Eu sei que é uma coisa complicada, mas, assim, a gente sempre tem que ter confiança nas pessoas, né? Sempre tem que ter um primeiro momento de confiança. A gente jamais pode julgar. Isso é o que nós vamos falar um pouquinho hoje também, né? Como eu passar um feedback sem julgar ninguém. Mas nesse ponto de conflitos é que surge o feedback, né? Que se a gente fosse, sei lá, traduzido em inglês seria retroalimentar, né? Passar uma mensagem para a pessoa depois de uma ação, depois de uma fala que ela possa ter tido, dar uma resposta para ela, né? Retroalimentar essa pessoa de acordo com a atitude que ela teve. E aí entra aqui a observação, que eu já havia comentado, é a ferramenta mais poderosa na comunicação. Eu trabalhei como gestor, né, uns 3 anos numa startup, e eu exercia muito papel de gestor ágil, né? Eu baseei toda a minha gestão com os times ali que eu trabalhei no Manager 3.0, que é o conceito de gestão que eu particularmente mais acredito. E um bom agilista sim deve estudar isso, porque o agilista ele vai fazer a gestão do time, né? Não no sentido funcional, mas a gestão das pessoas, e o feedback é uma das coisas que o agilista sim deve aprender a fazer, né? Só que existem as maneiras corretas de fazer isso, pessoal. E assim, de novo, ferramenta poderosa para o bem e para o mal. Um feedback mal estruturado, mal passado, talvez ele gere um problema muito maior do que o já existente. Tá? Então existem maneiras corretas de se fazer feedback. E particularmente a que nós aqui da PI mais acreditamos, mais gostamos, é a comunicação não violenta. Aqui está o livrinho do Rosenberg, então quem quiser fazer a leitura desse livro, faça. No nosso Trello, que a gente disponibilizou na live, né, me tornei um Scrum Master e agora, tem o link para esse livro, né, o link na Amazon lá. Esse livro é muito bacana, uma leitura fácil, uma leitura rápida, e ele traz todos esses conceitos aqui, né, pessoal? Ele explica, né, o que é comunicação não violenta.
E até no primeiro momento a gente lê esse título, imagina assim, poxa, comunicação não violenta, será que eu vou falar calminho? Será que eu vou falar com voz baixa? Será que, enfim, eu vou falar como se fosse uma pessoa passiva? É passividade? E aí que a gente se engana. Talvez o primeiro preconceito que a gente tem com o termo comunicação não violenta, ou CNV abreviado, é a questão de passividade. Não tem nada a ver com passividade, e sim com compassividade. Ou seja, a habilidade de eu conseguir sentir, né, o que a outra pessoa sente, de eu expressar meu sentimento de maneira correta. A compassividade é uma coisa que vai além da empatia, por exemplo, onde eu só me coloco no lugar de outra pessoa. Tá? Aqui a gente consegue, talvez, através da expressão correta do sentimento, entender o sentimento da outra pessoa. Isso seria a ideia. Né? Então, assim, comunicação não violenta, ela nos incentiva e nos ajuda a expressar o sentimento de maneira correta, e se a gente pensar, né, infelizmente a gente acaba sendo criado na sociedade, desde a escola, num cenário onde expressar os sentimentos não é a coisa mais importante. Um professor, tentem imaginar vocês aí, quando é que um professor perguntou como vocês se sentiam na escola? Certo? Isso é uma coisa que acaba, infelizmente, acontecendo no mundo, ou dentro das empresas, né? Às vezes a gente ouve até algumas pérolas, né? Algumas pessoas em empresas dizendo, alguns gestores, não, o que você sente fica lá na porta, quando você entra aqui para a empresa, agora não tem mais até esse cenário de entrar para a empresa, então vamos dizer assim, quando a gente se loga, né, no remoto aqui, os seus sentimentos ficam para trás, e aqui você está para trabalhar. Isso não existe, né, pessoal? Isso daí, o ser humano ele é um universo e a vida dele é dividida por fatias, os sentimentos estão presentes ali. Se eu não estou bem na minha vida pessoal, eu não vou conseguir fazer meu trabalho bem e vice-versa. Né? Se eu tiver problemas no trabalho, isso vai impactar na minha vida pessoal. Comunicação não violenta também ensina a gente a entender contexto. O que a gente sempre diz, né? Um bom agilista sempre entende contexto. Antes de tomar qualquer ação, antes de propor qualquer solução, né, ele entende o contexto, ele entende onde ele está pisando. Tá? Expor necessidades, é uma coisa que a gente vai entender agora na prática um pouquinho. Dar um feedback de maneira estruturada. Assim, pessoal. Feedback, gestão, comunicação, sim, existe maneira correta de fazer. Não se iludam que o Jonas sabe falar muito bem, então eu vou pedir que ele dê um feedback para o Sidney, porque ele sabe falar bem. Não existe saber falar bem, pessoal. Tudo tem teoria e tudo tem prática. Então é importante sim a gente entender quais as ferramentas que eu, como agilista, posso estar utilizando para passar um feedback de maneira correta. Ouvir o outro, certo? No final de cada feedback, abrir um espaço para a pessoa. É importante a gente ouvir o outro. Às vezes a pessoa está tendo uma atitude, de certa forma, errada, né, que a gente pode rotular como errada, e a gente não sabe por quê. Será que a pessoa está fazendo de propósito? Será que é isso mesmo? Então, assim, ouçam as pessoas, tá? Deem um espaço, passem feedback, mas deem um espaço para ela falar também. Não rotular, mega importante. Feedback com julgamento, ele já vai por ralo abaixo, por água abaixo, tá? Não existe rótulo em feedback. E para promover o que, né, pessoal? O entendimento, tá? Então essa leitura aqui é mega importante, comunicação não violenta. Leiam esse livrinho, procurem esse conceito, tá? E a comunicação não violenta, ela divide o feedback em 4 principais elementos, pessoal. São esses daqui, ó: observação, sentimento, necessidades e o pedido. Até o autor traz no livro um exemplo bacana de uma mãe xingando o seu filho, que ele espalha... Eu não me lembro bem se é no livro, tá, pessoal? Mas eu acredito que sim, ou foi em algum outro artigo que eu li sobre comunicação não violenta. Mas é uma mãe, né, numa primeira fala, ela xingando o seu filho, porque ele espalha todas as meias dele pela casa inteira, e ela chama ele de relaxado, e ela quer dar uma surra, diz pra ele, né, eu tenho vontade de dar uma surra. Isso seria a maneira, talvez, mais próxima que a gente está acostumado, né, a passar um feedback para alguém, e infelizmente esse tipo de coisa acontece, inclusive, dentro das empresas, tá? Como é que a gente resolve isso, então? Nesse mesmo exemplo da mãe, depois estruturando comunicação não violenta, o que seria observação? A mãe diz assim: meu filho, quando eu observo que você deixa 2 bolas de meia suja perto da TV e uma na porta do seu quarto, né? Sentimento, eu fico com raiva, tá? Eu fico aborrecida. Por quê? Porque necessidades agora, porque eu tenho a necessidade de manter a casa em ordem, certo? Ela precisa manter a casa em ordem. Então, se o filho continuar espalhando nesses locais específicos fatos, tá?
não pode generalizar. Ele não é um relaxado, ele não espalha as meias pela casa inteira, né? Ele espalha, ele deixa algumas perto da TV e outras perto da porta do quarto dele. Então ela tem necessidade de deixar a casa limpa e ela faz um pedido, né? Gostaria de pedir que sempre que você tirar suas meias, ou coloque na máquina de lavar ou deixe no cesto de roupa suja, por exemplo. É um exemplo, né, aí de casa, mas que serve muito bem para o nosso exemplo, tá? Então, comunicação não violenta, CNV. Aqui eu trouxe, pessoal, um feedback construtivo no formato do feedback RAP, que é um feedback estruturado, né, um conceito do Management 3.0, né, e o Jochen aqui, que é o criador do conceito, né, do Management 3.0, ele traz um formato de feedback que sim é baseado em comunicação não violenta. Mas aqui ele traz num viés muito mais direcionado a um cenário de empresa. Tá? Então, ele traz ele traz uma frase muito importante, né? Isso aqui tem no livro dele, Management for Happiness, mas também, né, deve ter, pelo que eu me lembro, tem no livro do Management 3.0 em si. Procurem também leituras de Management 3.0, mega importante para um bom agilista. E traz uma frase importante, né, pessoal? Quando a confiança é um princípio, os resultados aparecem. Então, o feedback, sim, bem estruturado, ele gera confiança entre as pessoas. Eu falo por experiência própria, pessoal. A época que eu trabalhava como gestor, e eu levei isso depois, né, como Agile Coach, eu promovia feedback constantes, não só entre membros do time e eu, mas entre o próprio time. Isso gerava muita confiança. Eu tinha feedbacks depois do time muito positivos quando eu organizava com eles momentos de feedback. Tá? Então o Jochen aqui ele traz, né, esses 5 passos para dar um bom feedback. O feedback wrap é aquela massinha, né, que a gente coloca um recheio e depois envolve tudo. Então ele traz isso em contrapartida ao feedback sandwich, né, o sanduíche que até então era o mais conhecido. Tá? Eu não vou entrar no mérito dele agora, mas ele não é um feedback tão completo assim, tão eficiente, né? E o Jochen ele traz o feedback wrap, onde a gente primeiro descreve o contexto. Então, olha só, observação, lista as observações, na realidade, assim, descreva o contexto, listar observações, está dentro de observações, tá? Expresse as emoções, sentimento, relacione com os valores, então, de novo, né, aqui a gente traz na CNV necessidades, aqui o Jochen traz relacionar com os valores, seria, por exemplo, os valores da empresa, tá? E o pedido, né, termine com sugestões, tá? E sempre no final, né, pessoal, abra um espaço para a pessoa que está recebendo feedback falar também. Isso é o mais importante. O feedback ele não é uma via única, né? Ele é uma comunicação entre duas pessoas. Aí, importante, eu vou usar a CNV geralmente num feedback particular, para uma crítica construtiva. Então, pessoal, a gente sabe, feedback, quando é para ser construtivo, que a gente vai sim trazer um ponto de atenção de alguma coisa que a pessoa possa estar fazendo que, né, enfim, de certa forma está prejudicando os outros, prejudicando o time ou a si mesmo, a gente faz de maneira individual. Formato one-on-one que a gente chama, né? 1 para 1. Sempre. Por quê? Porque daqui a pouco a pessoa está passando por uma situação que a gente nem faz ideia, e se a gente expor isso na frente de um grupo, do time, é muito complicado. A gente vai gerar um problema muito grande, tá? Então, sempre no formato one-on-one. E aí, aqui eu trago, tá, um exemplo de como a gente pode estruturar um feedback. Então, assim, dica da API Ágil. Escrevam. Se vocês ainda não estão acostumados, e mesmo que estejam acostumados a dar um bom feedback, antes de eu passar esse feedback para a pessoa, escreva. Tá? E o feedback eu não preciso, assim, a pessoa fez uma coisa e já na hora, assim, 10 minutos depois eu chamo ela. Espera um tempo, tá? Mas não um tempo longo, talvez no dia seguinte, né? Talvez depois de algumas horas de algo que possa ter acontecido, até para a pessoa se acalmar, até para, enfim, não fazer nada com cabeça quente. Mas escrevam sempre, estruturem o feedback de vocês. Eu já ajudei alguns Scrum Masters que precisavam dar feedback para outras pessoas, ajudei eles a estruturar o feedback usando comunicação não violenta. Por quê? Porque a gente escreve, a gente faz um ensaio, a gente já, de certa forma, percebe se a gente está julgando ou não, se a gente está levantando os fatos corretos. Tá? Então, isso é um exercício importante. Sempre estruturem seus feedbacks. Eu já usei feedback, pessoal, na época que eu era gestor, para situações mega complicadas. Eu usei CNV, por exemplo, no momento de desligamento de um colaborador.
Tá? E assim, é um outro momento que é extremamente crítico, não vou entrar na questão agora, até porque isso não é uma atribuição do agilista, mas é sim um momento que a gente tem que fazer muito bem o que a gente passar para a pessoa, já é um momento delicado, já é um momento complicado, a gente tem que passar para a pessoa a mensagem correta. Tá? E aqui eu trouxe, né, para exemplificar um pouco algumas situações que certamente são corriqueiras aí, que vocês já devem ter observado ou passam por elas hoje. Então, por exemplo, ó, um membro do time que não está entregando bem em relação aos outros. Mega comum, né, pessoal? Membro do time que só reclama, o famoso reclamão, sempre tem, né? O PO que distorceu a daily, começou a participar da daily aqui, sei lá, transformou no status report. Uma pessoa que sempre se atrasa 15 minutos para as cerimônias. Então, situações bem corriqueiras, né, pessoal? Como é que a gente pode trabalhar a comunicação não violenta para esses casos, tá? Vou pegar um exemplo aqui, que talvez desses daqui, até por ser uma terceira pessoa aqui, né, que às vezes, que nem a gente comentou, num contexto de consultoria, né, às vezes o PO ele é alguém do cliente, tá? Então, eu vou pegar esse exemplo aqui, né, e como eu me lembro mais ou menos, vou fazer ao vivo com vocês aqui, como eu me lembro mais ou menos que eu ajudei, né, esse Scrum Master a estruturar um feedback para o PO. Tá? Então o Scrum Master me procurou e comentou, eu estou com um problema com o PO, porque ele entra nas dailies, e esse PO ele começou a cobrar o time de maneira muito rígida nas dailies. PO participando de daily é correto, né, pessoal? Digamos assim, pelo by the book não seria correto, não seria o ideal. A daily é um momento só do time, dos developers fazerem uma sincronia diária para ficarem todos na mesma página, para entender o que está ajudando, o que está atrapalhando a atingir a meta da sprint. Tá? Mas, enfim, tem cenários que vão ter outros stakeholders participando da daily, e aqui no caso era cliente e ele pediu que participasse. Tinha outros POs também nesse cenário, quando eu atuava nele, que também participavam das deles, mas não geravam problemas e ficavam mais como ouvintes. Mas esse PO em questão ele começou a transformar a daily no status report, ou seja, ele perguntava, ele acabava dando o drive, conduzindo a daily e perguntando para cada desenvolvedor o que acontecia e reclamava quando o time às vezes estava atrasado com alguma coisa. Né? Isso era muito ruim, começou a gerar um estresse no time, o time já perdeu a confiança no PO, né? O time já entrava com preguiça nas deles, né? E, enfim, né, começou a gerar aquele ambiente tóxico que a gente comentou. Então, mais ou menos, como é que eu ajudei, né? Esse Scrum Master me procurou, ele até no início perguntou, Jonas, será que você pode falar com fulano, né, com o PO, para passar esse feedback para ele? Ele disse, cara, eu poderia tranquilamente, mas assim, como você e o time estão passando por esse problema, a gente terceirizar o feedback é uma coisa muito complicada. Porque eu, particularmente, eu era Agile Coach do projeto, eu não estava sendo afetado com isso diretamente. Tá? Então, o ideal do feedback da CNV é quem está com um sentimento negativo por causa de outra pessoa, sim, deve ser quem vai fazer vai passar o feedback. Então, eu ajudei o Scrum Master, de certa forma, a entender o sentimento do time, e que era um sentimento dele também, e como estruturar isso num feedback para o PO. Então, a observação, né, pessoal? Como é que mais ou menos a gente escreveu, né? Eu falei assim para esse Scrum Master, cara, a primeira observação, né? A relação entre o PO e o time deve ser com muita confiança. O PO faz parte do time e ajuda este a entender melhor o produto e na qualidade da entrega. Então, basicamente, o PO ele não é um chefe, né, pessoal? Ele não é. Isso que eu quis ajudar o Scrum Master assim a levantar essa observação, né, que quanto era importante a relação desse PO com o time, e essa relação ela vinha sendo, ela no início foi boa, ela caminhou durante um tempo muito bom, depois por alguns outros problemas de entrega do time, isso foi uma outra coisa que a gente trabalhou depois, o PO começou a ficar impaciente, tá? Então, assim, né,
traz aquela questão do contexto, né? Então, o PO, né, ele faz parte do time e ajuda na qualidade da entrega, tá? E aí, a situação da observação, né, pessoal? Então, assim, sendo muito específico, a gente tem que ser específico no que a pessoa está agindo. Então, assim, a gente escreveu mais ou menos como o Scrum Master falaria com o PO. Então, fulano, quando você participa... Não, na verdade não foi isso, ó. Aí eu já estou fazendo errado. Então, fulano, nas últimas... Foi bem assim que a gente fez, ó. Na última dele, para ser mega específico, por que a gente trouxe a última dele? Que no caso tinha sido no dia anterior ou na manhã, né? Do dia que eu estava falando com o SM. Porque é o contexto, né? É o fato mais recente, mais fresco na cabeça do PO. Então ele facilmente ele se recordaria. Na última dele, você cobrou o time sobre as entregas e levantou para o time, né, um cenário que eles não estavam trabalhando o suficiente e entregando como ele queria. Tinha acontecido mais ou menos uma situação assim, tá? O PO tinha dito, não, vocês não estão trabalhando bem, vocês estão sempre atrasados. Ele fez um monte de julgamentos de rótulo em cima do time, tá? Então foi mais ou menos isso. Então eu trabalhei com esse Scrum Master, cara, vamos pegar o último fato que aconteceu, né, tentar trazer exatamente a ideia, né, as palavras que o PO utilizou, e aí o sentimento, né, pessoal? O que seria o sentimento? Quando ocorre este tipo de situação, o time fica chateado e desmotivado, pois acreditam que não são capazes de trabalhar bem e entregar com qualidade. Basicamente era esse o sentimento do time. Claro que o Scrum Master falou, o time tá puto, né, com o PO, o time não aguenta mais, o pessoal não quer mais nem entrar nas deles. Claro, a gente não vai falar assim, mas tem que interpretar o que o time falava pro Scrum Master e dizer, cara, o pessoal tá, né, quando acontece esse tipo de coisa, o time fica chateado, o time se desmotiva, eles se sentem cada vez mais incapazes. Então o que vai acontecendo, né, pessoal? Vai travando o time, tá? Vai travando o time. Obviamente, o Scrum Master não iria falar exatamente como a gente está escrevendo. Eu escrevi um texto com ele mais para organizar as ideias. Então, assim, como time único, aí a gente fala, né? Time PO, nós precisamos ter sempre uma boa comunicação e trabalhar colaborativamente. É mais ou menos assim, tá, pessoal? Estou tentando me lembrar de escrever aqui como eu tinha auxiliado o Scrum Master, tá? Uma boa comunicação e trabalhar colaborativamente para que os bloqueios e desafios sejam superados. Então, aqui qual era a questão, né? O Scrum Master ele precisava trazer essa necessidade, né, que PO e time são únicos. O time é único. Não existe PO aqui nessa questão de só mandar, de só cobrar. O PO faz parte do time também. Então, assim, se o time está tendo problema, era mudar a cabeça do PO, né? Ao invés dele cobrar, dele xingar, como é que ele poderia talvez entender e ajudar o time? Porque quanto mais ele julgasse o time, tá, mais ia travar o time. Então foi mais ou menos essa ideia de necessidade aí que o Scrum Master trouxe, tá? E por fim o pedido, né, pessoal? Em nome do time,
gostaria de pedir que, ao invés de culpar o time e sempre dizer que estão atrasados ou não sabem entregar, você, no caso, o PO, né? Você poderia ajudar e dar apoio ao time, pois estaremos trabalhando para melhorar continuamente as entregas. Ou seja, né, pessoal, o time sim tinha algumas questões de alguns integrantes que estavam um pouco atrasados nas atividades, mas aí, assim, outros motivos, tá? Mas qual era a mensagem aqui, principalmente pro PO? Que, cara, o time já tá meio capenga. Se tu vier, se o PO vier e dá sempre uma canelada, dá sempre uma marretada no time, isso só vai agravar mais a situação, tá? Então, assim, o time estava tentando, já tinha iniciado algumas frentes para melhorar o desempenho, né, para, enfim, para ver onde é que existiam talvez os gargalos no processo. Só que isso é uma rampa, né, pessoal, um aprendizado. Esse time ele não estava trabalhando há muito tempo junto ainda. Então, né, o PO talvez ele estivesse exigindo do time uma performance do time que já trabalha mais tempo junto, que já conhece melhor o produto, tá? Então, o que aconteceu? O PO só agravava mais uma situação que já estava meio ruim, certo? E no final, olha que interessante. Depois desse processo, ouça a pessoa, passe o feedback e diga assim, eu até reiterei, né, para o Scrum Master, Scrum Master, traga o PO e diga assim, eu quero te passar um feedback, tá? Uma mensagem em nome do time. Explique para a pessoa que você vai passar um feedback para ela, tá? Isso é importante, é um momento como se fosse abrir uma porta, assim, né? Criar um ambiente seguro. E ouça a pessoa. Em momento nenhum vocês vão observar aqui, pessoal, que a gente julgou o PO, que a gente disse, cara, tu é, né? Tu fica assim, digamos assim, tu não sabe falar com o time, né? Tu deixa o time com raiva, enfim, tu fala o que não deve. Não, a gente não julga. Se jogar, já ferrou. Se eu digo assim, Pio, tu não sabe falar com o time, tu é um merda. Pronto, acabou. Eu já criei o rótulo, então não tem mais espaço para diálogo. Tá? Então, o que a gente deve fazer? A gente deve levantar o fato que aconteceu, dizer, expressar o sentimento, dizer como o time se sente sempre que acontece isso, explicar que existe sim a necessidade de confiança entre PO e time e fazer o pedido, né? Pedir que o PO, talvez, aquelas coisas que ele esteja fazendo, ele não repita mais. Isso é uma estrutura de comunicação não violenta, pessoal. Não é nada de um bicho de sete cabeças, né, de outro mundo, mas tem a forma correta de fazer. Aqui no caso, até por curiosidade, o PO, ele acabou, até no início, sendo um pouco resistente, né? Depois eu falei com o Scrum Master e o PO foi um pouco resistente, ele comentou, né? Mas vocês já não entregam e ficam reclamando. E até depois, numa outra reunião, que estava esse PO, que eu estava também, ele veio comentar comigo e com outro colega que o time tal, o Scrum Master me procurou e disse que o time, né, se sente mal quando eu cobro eles na dele, mas poxa, eu tô aqui para cobrar, os caras não estão entregando mesmo. E eu achei muito a imaturidade do Scrum Master do time vir me cobrar isso. E ok, eu nem falei nada, tá? Só que assim, pessoal, por incrível que pareça, alguns dias depois, o SM me procurou e o PO ele mudou a postura dele. Ele veio, começou a vir nas deles com viés muito mais de ouvir o time, de entender em relação a backlog, por exemplo, como ele poderia ajudar. Então, bateu um estalo na cabeça do PO. Por quê? Porque ele recebeu um feedback da maneira correta. Ele não foi julgado. Tá? E ele entendeu, né, depois que foi expressado o sentimento que o time estava tendo e as necessidades, ele entendeu que se ele continuasse com aquela postura, ia travar o time e, consequentemente, a parte do produto no qual ele é responsável, junto com aquele time, não ia andar. E os outros times estavam andando bem. Então, assim, de certa forma, não só ele ia queimar o filme dele com o time, mas ele ia queimar o filme dele com a empresa dele. Né? Então, isso é importante. Foi passada a mensagem correta para ele e ele, pá, deu estalo. Então,
Então, pessoal, a gente pode usar isso para vários casos, tá? Comunicação não violenta, passada de forma individual, seguindo essa estrutura. Treinem isso. Leiam o livro, treinem, tá? Antes de passar um feedback, estruturem ele, não tem problema nenhum. Façam um script, né? Entendam, só não vão ler o feedback, né? É legal que você só entenda a estrutura e a ideia através de um texto para facilitar, mas quando for falar com a pessoa, fale naturalmente, mas siga essa sequência, certo? E aqui eu trago por último, pessoal, para a gente finalizar a nossa videoaula sobre feedback, o feedback coletivo. Ponto importante, feedback coletivo só quando eu já tenho um time que trabalha, né, um pouco mais tempo, é um time que já tem uma certa maturidade, que, claro, apesar de ter uma boa sincronia, sempre vão existir conflitos e sempre as pessoas vão fazer alguma coisa que a outra não curte muito. Isso é normal, pessoal, relação humana. Mas às vezes essas coisas, é aquela ideia do copo, né? Vai enchendo até o dia que transborda e plá, né? Vira um monte de coisa ruim, aí vira uma tempestade. Então, se a gente tiver a oportunidade, se a gente entender que o time no qual a gente está tem uma abertura boa, já existe uma relação de confiança, a gente pode promover, enquanto agilista, de tempos em tempos um feedback coletivo, uma dinâmica simples, onde a gente sim tem que prestar atenção, reiterar esses pontos aqui, ó. Ambiente seguro, somente com os membros do time. Já, daí, nesse ponto aqui, como é uma coisa muito do time, não traga stakeholders, não traga outras pessoas que não fazem parte do dia a dia do time. Né? Então, como eu já levantei aqui, o time que trabalha, né, há um tempo juntos, sem julgamento, jamais julgamentos, tá? É legal até com o time vocês trazerem, antes de rodar a primeira vez essa dinâmica com o time, trazer o conceito da CNV, mostrar para o time, tá? Montem um materialzinho de CNV, leiam o livro, mostrem isso para o time, isso é mega importante, para que eles não se julguem, né? Então, assim, nessa dinâmica sempre é interessante fazer um elogio, levantar as coisas, o que aquela pessoa agrega de valor no time, alguma observação construtiva, né? Então, assim, eu tenho um colega aqui que daqui a pouco, né, ele nunca abre a câmera. Eu posso dizer, cara, o fulano né, ele é um parceiraço, a gente trabalha muito bem, a gente está sempre conversando, mas às vezes o fato dele não abrir a câmera me incomoda, porque tá todo mundo de câmera aberta e tal, né? Claro, de novo, aí a gente pode estar julgando um ponto que a pessoa não abre a câmera por algum motivo, e a gente está expondo isso na frente do time. Então, assim, se a pessoa disser, mas eu não abro porque eu não gosto, não sei o quê, aí às vezes até a questão do agilista ir lá e conversar com essa pessoa usando, né, daqui a pouco CNV e tal, entender o que acontece. Mas, de novo, vou reiterar isso daqui, não saiam fazendo com qualquer time, principalmente time que esteja no início, esse tipo de dinâmica, tá, pessoal? Isso daqui para um time que, sei lá, eu sou Scrum Master, já trabalho há 2 anos com o time, não precisa ser tanto tempo, a gente sente, né, quando o time fala, quando as pessoas se abrem, principalmente nas dinâmicas de retrospectiva, né, o time se abre. Claro que time técnico, desenvolvedor, geralmente são pessoas um pouco mais intrínsecas, né, geralmente, isso não é regra, mas acaba acontecendo. Mas como é que funciona essa dinâmica aqui, pessoal, né? A gente pode usar aqui, no caso do remoto, né, o Mangatar, é um site aqui que a gente constrói, né, avatares, tá aqui o sitezinho aqui, tá? A gente acessa ele aqui, vai em build e constrói um avatar. E aí eu trouxe aqui alguns avatares de exemplo, vamos ver se vocês reconhecem essas figuras aqui, tá? Aqui, esse cara aqui sou eu, né? Até eu tô um pouco mais castanho aqui. Na verdade, meu cabelo já tá ficando bem grisalho. Então sou eu, é o Sidney, o Alan e a nossa querida Dani, tá? Então, só para exemplificar para vocês como é que funcionaria essa dinâmica, pessoal, a gente usa um template assim, usa um círculo, e a pessoa que estará recebendo os feedbacks fica no meio. Então, assim, vamos assim, ó, vamos puxar o Sidney, e aí o que acontece aqui, pessoal? A Dani, o Alan e eu vamos trazer alguns pontos da nossa percepção do Sidney enquanto colega de trabalho. Então eu vou falar assim, o Sidney é um cara que eu acho super inteligente, é um cara prático, é um cara que explica muito bem, é um cara que sempre que alguém precisa de ajuda, ele vai lá e ajuda, né? Mas às vezes o Sidney, ele, por ser muito prático, às vezes ele pode querer pular algumas etapas de algumas coisas importantes. Eu, pelo menos, tenho essa percepção. E é isso, pessoal.
tá? É um espaço para que todos façam, é como se fosse um 360, né? Aí o aluno vai falar, cara, o Sidney, né, assim como o Jonas falou, eu acho um cara legal, é um cara que está sempre aberto, é um cara que conhece muito ágil escalado, mas às vezes eu acho que o Sidney fala demais. Por exemplo, pode ser que o Alan traga isso. E a Dani é a mesma coisa. Então, entenderam a dinâmica, pessoal? Aí o Sidney sai, aí a vez do Jonas, por exemplo. Aí o Sidney vai dizer, o Jonas é um cara parceiraço também, eu gosto muito dele, mas às vezes eu acho que ele é muito detalhista e isso faz a gente perder tempo. Exemplo, tá? De novo, né, pessoal? Aqui a gente já tem um time que tem uma sinergia boa, então as pessoas têm maior liberdade para falar. Essa é a pegada, tá, pessoal? E assim, em vários times eu já rodei isso, times, né, que eram mais... trabalhava mais tempo junto. Quando eu era gestor, eu rodava direto com os times, pelo menos a cada 3 meses, não mais do que 3 meses, esse tipo de feedback. Isso ajudava muito mesmo. Tá? A ponto de ter, sei lá, um time com 10 pessoas e um colega que é mais fechadão, e isso é caso real que eu tô contando, tá? E aí os outros colegas dele falaram que às vezes deixavam de perguntar alguma coisa para ele, por ele ser mais fechado, com medo de estar incomodando. Só que a pessoa ela não fazia ideia disso, para ela não tinha problema nenhum ninguém lá falar com ela. E a pessoa, assim, praticamente do dia para a noite ela mudou. Ela começou a interagir mais com o time, começou a ser mais receptiva. Tá? Então isso é uma coisa muito importante, é uma ferramenta que, utilizando da maneira certa, ela sim traz e gera confiança das pessoas. Belezinha, galera? Então seria isso, tá? Esse board aqui eu organizei para tornar um pouco mais lúdica a explicação aí de feedback. E a gente encerra por hoje aí nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente sempre pede feedback de vocês, tá? Alguns comentários. Então, bora, pessoal. Feedback tem sim maneira certa de fazer. Estudem comunicação não violenta, estudem feedback rap e bora colocar em prática. Beleza? Valeu, meus queridos.